cirurgiã ginecológica e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os fundamentos da cirurgia robótica em ginecologia. O robô, por definição, é um sistema automatizado, parcial ou totalmente controlado por um software de computador. As primeiras cirurgias robóticas pelo sistema Da Vinci foram liberadas pela FDA no ano de 2000. Em 2001, ocorreu a cirurgia de Lindbergh, que foi um cirurgião francês em Nova York que realizou uma colecistectomia em Estrasburgo, na França. A partir daí, a máquina se evoluiu, sendo realizada a primeira esterectomia robótica após a aprovação da FDA na cirurgia ginecológica em 2005. Em 2018, já foram realizadas mais de 500 mil cirurgias ginecológicas e atualmente no Brasil, agora em 2023, nós já temos 100 plataformas robóticas instaladas. Qual que é a grande vantagem da utilização da técnica? A melhora da ergonomia do cirurgião. O cirurgião tem capacidade de regular a altura, apoio de braços, estar sentado. No console cirúrgico, a tecnologia também tem a visão 3D, uma visão ampliada, com filtro de tremor. O cirurgião consegue controlar a câmera, essa câmera é estável, tem a facilidade do acesso a diversas estruturas, é uma maior amplitude, uma área de atuação da anatomia-alvo, os 7 graus de liberdade, um a mais do que a mão humana, o menor trauma cirúrgico pelo uso do centro remoto, e muitas vezes é a realização de movimentos que são impossíveis para a mão humana, principalmente quando a gente compara a utilização da tecnologia robótica com a laparoscopia convencional. Então, na atuação na cirurgia ginecológica, nós usamos para tratamento de endometriose, principalmente os estudos mostram em casos mais complexos, em esterectomias de úteros volumosos, miomectomias múltiplas, o câncer de endométrio. Já existem estudos robustos em relação ao uso da plataforma robótica no câncer de endométrio e na sacropelmontofixação, como em outras patologias também. Nesse estudo publicado em 2020 na revista Femina, foi uma meta-análise, um artigo de revisão que usou vários trabalhos para demonstrar a eficácia do robô ou não. Um dos trabalhos que eu até vou citar mais para frente demonstrou que na miomectomia existe a menor perda sanguínea, retirada de um maior volume de miomas, na esterectomia diminuição de lesões iatrogênicas, é uma opção para casos mais complexos, mais volumosos e quando há acometimento de outros órgãos. Também há uma diminuição na internação, na perda sanguínea. No câncer de colo do útero, ele já foi contraindicado pelo estudo LAC. Já no câncer de ovário, ainda precisa de alguns estudos mais robustos, porém, no estadiamento do câncer de ovário, se mostrou que a curva de aprendizado ainda é menor. E no câncer de endométrio, a possibilidade do uso da tecnologia Firefly é uma excelente opção para pacientes obesas. Então, os estudos já começam a demonstrar a eficácia da aplicação da tecnologia robótica. Nesse trabalho ainda, ele concluiu que para a esterectomia diminuiu as lesões iatrogênicas, diminuiu o sangramento em comparação com a laparoscopia convencional. Na miomectomia robótica, menor taxa de complicações também, com menor sangramento e principalmente maior volume de miomas retirados. E no câncer de endométrio, em estágios precoces, menores complicações durante a cirurgia em comparação com a cirurgia laparotômica e também os resultados mais satisfatórios com as pacientes obesas. Nesse estudo, ele fez o contrapeso da cirurgia robótica. Ele realmente tem uma ergonomia favorável, o treinamento é mais uniforme, a curva de aprendizado é menor, aumenta a destreza, aumenta a precisão, diminui a fadiga do cirurgião, porém tem a perca da sensação tátil e o alto custo ainda da tecnologia. É uma tecnologia mais cara. Porém, quando a gente fala de ausência de sensação tátil, os cirurgiões robóticos eles começam a treinar o olho para ter a sensação tátil. Então, alguns estudos provavelmente devem ser realizados para a gente determinar se essa ausência de sensação tátil realmente é uma perda para a realização da cirurgia robótica. Já esse trabalho, realizado pelo grupo do Albert Einstein, publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia,
Ele fez um estudo retrospectivo baseado nos prontuários das pacientes, de 274 pacientes, sendo que 180 delas foram submetidas a cirurgias por cirurgiões experientes e 87 dessas pacientes foram entre 20 equipes que estavam sendo proctoradas. A maioria das cirurgias operadas foi os casos de endometriose, seguidos dos casos de mioma uterino. A idade das pacientes variava entre 20 a 84 anos. Então, nesse estudo, demonstrou uma média de duração de cirurgia de 225 minutos, o tempo de internação de 2 dias, o número de complicações inferior a 2,6%, o número de transfusões próximo a 6%, o número de conversão em torno de 1%. Entre as complicações, uma fístula intestinal com a necessidade de colostomia em um caso e uma lesão de ureter com reconstrução com reimplante de ureter em outro caso. Na conclusão desse estudo, não teve diferença estatística no grupo que foi operado, proctorado pelos cirurgiões experientes do grupo que foi realizada a cirurgia somente com cirurgiões experientes. E o ponto de destaque desse trabalho, ele mostra que é seguro o uso da plataforma robótica em um hospital que tenha o serviço adequado e que tenha a expansão entre as diversas equipes cirúrgicas. Já esse trabalho que foi realizado pelo grupo de revisão do Colégio de Cirurgiões, publicado em 2014 no Jornal de Cirurgia Minimamente Invasiva, ele fez essa revisão sistemática pegando em torno de 1.213 citações. Eles foram destrinchando esses trabalhos até chegarem a 30 trabalhos que seguiram os critérios de elegibilidade. Eles chegaram à conclusão que ainda há necessidade de mais estudos, de melhor qualidade desses estudos para comparar a cirurgia robótica com a laparoscopia tradicional. Já esse trabalho publicado na Revista Internacional de Ginecologia e Obstetrícia pelo grupo do Human Health Institute lá em Cleveland, eles descreveram que a curva de aprendizado na laparoscopia é mais longa, os movimentos não são intuitivos, os instrumentos são longos, com uma entrada em um ponto fixo, limitando o movimento do cirurgião, acentuando o tremor, aumentando a fadiga, diminuindo o resultado pela perda da ergonomia, a visão 2D, a instabilidade da câmera, requerindo um auxiliar também experiente, resulta num resultado inferior quando comparado na cirurgia robótica. Então, a laparoscopia, mesmo com cirurgiões habilidosos, pacientes obesos, pacientes com cirurgias prévias, cirurgias longas de alto risco, elas se beneficiam do sistema robótico da Da-Vinci em comparação com a laparoscopia. Então, vamos lá conhecendo as funcionalidades da plataforma. Aqui esse vídeo é de arquivo pessoal, eu mostrando o setup da sala robótica. Isso foi no Santa Lúcia Norte, onde a mesa de instrumentos fica ao lado direito da paciente, o robô ele entra ao lado esquerdo do paciente e o console do cirurgião está em diagonal com o paciente. As plataformas que estão atualmente disponíveis no mercado são o Da-Vinci X e o Da-Vinci XI. As plataformas S já foram descontinuadas e já estão sendo retiradas do mercado. Então, a plataforma robótica, o sistema robótico, ele é dividido basicamente em 3. O console do cirurgião, o carrinho do paciente e o carrinho de visão. Nisso, a gente tem o endoscópio e os acessórios, que eu vou discorrer um pouquinho sobre eles ainda. No console do cirurgião, a gente tem o sistema de visão, onde nós conseguimos ter todo o campo cirúrgico operatório, além do layout e das interfaces que a gente pode usar durante o procedimento. Por exemplo, o Tile Pro, quando você consegue colocar uma imagem, usar o ultrassom robótico, você consegue visualizar através do Stereo Viewer. A gente tem um total controle da ergonomia, subindo o apoio dos braços, descendo, subindo a parte de cima do console, descendo, para ter um melhor ajuste da ergonomia. Os Master Controls, que é o que controla a câmera e os instrumentos, e é um touchscreen que você tem outros recursos para comandar no robô,
como a rotação da câmera, a utilização do Firefly, ajuste de energia, entre outros. Já o carrinho do paciente, ele é composto pelos braços, né, que são acoplados ao paciente. Então, a lança, ela chega a aproximar ao paciente, a coluna, ela sobe e desce todo o sistema. O pivotamento, que a gente chama de boom, a gente pode rodar os braços para tanto ter acesso ao abdômen superior ou ao abdômen inferior. Isso nos possibilita uma cirurgia de multiquadrantes, as articulações flexíveis. Dentro do carrinho do paciente, no carrinho do paciente a gente tem o leme, que tem a tela touchscreen, que ela seleciona qual vai ser a anatomia que vai ser trabalhada naquele momento, o controle do alvo, o tracionador, né? O guidão que vai empurrando, trazendo o carrinho do paciente até chegar no momento do docking. O braço cirúrgico, a gente tem a embreagem do instrumento, onde a gente retira e instala o instrumento, a gente pode fazer a colocação, a entrada do instrumento que foi escolhido para trabalhar no paciente. A gente tem um afastamento do paciente, que é o clearance, que a gente consegue uma área de atuação de abrangência maior da anatomia. A embreagem de porta, que a gente também consegue rodar o braço, também conseguindo uma angulação maior. E a rotação da lança, que a gente consegue fazer a aproximação e afastamento dos braços. O carrinho de visão, ele é com touchscreen, tem o controlador do endoscópio, o sistema eletrocirúrgico, que é o AirBview, o processador de vídeo e o core, o núcleo, que é onde tem o software que controla todo o sistema. O endoscópio, ele é uma câmera composta por duas óticas dentro, em 8 milímetros. Ele é desenvolvido com a ponta reta de 0 graus ou a ponta inclinada de 30 graus. Na ponta inclinada de 30 graus, nós temos a possibilidade no console de girar no touchscreen para cima ou para baixo, up ou down. O endoscópio, por ter essas duas câmeras, é como se fosse o olho humano. Por isso que nós temos a sensação de profundidade e a visão 3D no campo visual. As pinças, os instrumentos EndoReads, e que é uma das evoluções da tecnologia também, é que é semelhante ao nosso trabalho, ao uso da mão humana. Então, são movimentos mais intuitivos, ele tem 7 graus de liberdade, indo para cima, para baixo, direita, esquerda, rotacionando. E uma das grandes vantagens é que na mão humana a gente rotaciona a nossa mão em 180 graus. Nos instrumentos robóticos, a gente pode chegar a uma rotação até de 120 graus. Os Master Controllers, então, aqui é a parte do sistema em que a gente controla todos os instrumentos, tem os pedais também, que a gente aciona a energia, controla a câmera e faz o uso do clutch. O clutch é para afastar ou aproximar as pinças. Uma muito importante é o centro remoto. O centro remoto também foi uma tecnologia desenvolvida pela plataforma DaVinci, que ele diminui a tração na parede abdominal, ele gira no seu próprio eixo, então ele causa menos fricção e menos trauma cirúrgico nessa parede, mas ele tem que ser instalado corretamente. Então, o correto posicionamento do centro remoto é onde essa faixa preta ela tem que estar entre a parede abdominal. Os instrumentos, assim que eles são docados no paciente, eles são reconhecidos pela plataforma robótica e eles vão ser descritos na tela do cirurgião e no VisuCard qual instrumento que vai estar posicionado, em qual braço que ele vai estar posicionado. Na ginecologia, habitualmente nós usamos a tesoura monopolar, a pinça bipolar, a pinça Cardier, a pinça Progresso. Essas duas são pinças de tração, e até mesmo o tenáculo, que é semelhante à pinça POSI que nós usamos na laparoscopia ou na laparotomia. Então, passando para a cirurgia em si, a paciente ela tem que estar anestesiada, uma anestesia geral venosa, que pode ser combinada com uma anestesia locorregional e monitorizada. Muito importante, é fundamental que essa paciente não acorde durante a cirurgia, então ela não pode se mover durante a cirurgia. Por isso que tem que ter o monitoramento neurológico dessa paciente para manter o nível de consciência, ou seja, ela não despertar durante o procedimento. Bom, passando agora para o posicionamento do paciente, que é de fundamental importância, assim como a realização da cirurgia em si, a paciente deve estar em posição de litotomia dorsal, com os braços ao longo do corpo. Na posição de litotomia, há uma abdução
da coxa em torno de 60 a 170 graus, uma flexão dos joelhos em torno de 90 a 120 graus. A altura da coxa, ela tem que estar no plano da mesa ou um pouquinho acima. Os braços sempre ao longo do corpo, a placa de energia na coxa do paciente. Lembrando sempre que em cirurgias mais longas é interessante se usar o compressor pneumático junto com a meia de compressão, uma perneira tipo bota adequada que ela consiga se movimentar durante a cirurgia e fazer o teste do Trendelenburg. Lembrando que não é em todos os hospitais que estão disponível a mesa que pode se mexer junto com o robô. Então, o ideal é que esse Trendelenburg seja testado e após o posicionamento do Trendelenburg, essa mesa não pode se mover mais para evitar um acidente. Então, nos trabalhos, nos textos de cirurgia robótica, nos livros textos, o Trendelenburg ele é utilizado entre 30 a 45 graus, mas na nossa equipe, nós temos a experiência de usar entre 20 a 25 graus, a depender do caso e se a gente consegue ter um acesso adequado da pelve da paciente. O posicionamento dos trocáteres, ele é a partir da instalação do primeiro trocáter, do endoscópio. No manual de cirurgia do Da Vinci Xi, ele orienta a colocar os trocáteres de forma linear, com uma distância do alvo do endoscópio até a anatomia alvo de 10 a 20 centímetros e a distância entre os trocáteres em torno de 8 centímetros. Na nossa experiência, nós usamos os trocáteres em disposição ginecológica, também respeitando essas mesmas distâncias, tanto da anatomia alvo como a distância entre os trocáteres em si. Nós utilizamos o posicionamento geralmente da figura à sua direita, à sua esquerda, que é os trocáteres nos flancos, o trocáter ciliar no hipocôndrio, triangulando com os trocáteres robóticos e nas fossas ilíacas. A partir da instalação do trocáter, a gente prossegue com o docking. A gente instalou o trocáter, verificou o centro remoto, instalou o endoscópio, vem a parte do docking, quando o robô se aproxima e a gente começa a acoplar os braços robóticos. Um dos recursos especiais do uso da tecnologia que está embutido no robô é o Firefly. O Firefly ele consegue emitir, através de um corante especial, que é o verde de indocianina, refletir a luz com tecnologia infravermelha. Então a gente ele é amplamente usado na medicina em várias especialidades. Na ginecologia a gente aplica para localização de ureter em pacientes com uma anatomia mais difícil, para verificação da irrigação nas anastomoses cirúrgicas e até mesmo no câncer de endométrio para a avaliação do linfonodo sentinela. Aqui a gente vê uma imagem nossa também, que a gente está conferindo a anastomose do grampeamento intestinal, utilizando a tecnologia Firefly. E no seu canto esquerdo da tela, é uma paciente com endometriose profunda que ia ser submetida ao tratamento. Ela tinha um rim pélvico e nós cateterizamos esse ureter para a gente conseguir ver ele de maneira mais adequada durante o procedimento. Então, como considerações finais, a cirurgia robótica é uma plataforma que aumenta a performance do cirurgião nas cirurgias minimamente invasivas, necessita de um treinamento adequado, necessita de passar por todos os estágios, mas já é uma realidade no nosso meio e hoje nós vamos esperar o que mais está por vir. O incremento da inteligência artificial. Então, é possível sim se usar a tecnologia e aplicar ela de maneira segura nas cirurgias ginecológicas.